Bom, pessoal, hoje a preleção é sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. A gente chama de preleção porque a gente faz uma preleção antes de alguma coisa, né? Um preparo. Aí o preparo, essa preleção é para já irmos preparando nossa mente, nosso coração, para recebermos, não só para levarmos essa reflexão para o nosso dia a dia, mas também para relaxarmos a nossa mente de todas as questões que muitas vezes trazemos aí no nosso dia a dia, que fica se prolongando. Então, a ideia é fazer uma reflexão juntos, pedir a Deus que nos ilumine, que esses ensinamentos, que eles se aclarem para a gente ao longo dos nossos dias. E é claro, depois, muitos, né, a maioria, acho que todos vão para tomar um passe, que é uma energia, uma doação de energia, uma doação de amor para quem necessita se equilibrar. Não vai curar todos os nossos problemas, não vai resolver todos os nossos problemas, mas é para dar um fôlego, para dar uma, né, ajuda muito. Porque o que ajuda mesmo é a nossa famosa transformação, né? E a gente vai falar um pouquinho disso de novo, porque nunca essa parte não acaba. Esse tema é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e está presente no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 e de 36 a 37. Eu consultei vários livros e, mais uma vez, recomendo que vocês procurem se envolver com a leitura de temas de livros espíritas, que as leituras são muito edificantes, cada um traz uma abordagem, cada um tem um jeito próprio de trabalhar o tema, e às vezes a gente se depara com textos realmente muito bonitos, muito inspiradores. E eu consultei, então, o Evangelho. Esse livro, que é ditado pela Joana e psicografado pelo Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Os livros dela são muito bons. Os livros do Divaldo com a Joana são muito bons. Às vezes tem uma linguagem um pouquinho difícil, tem um vocabulário difícil. Às vezes surgem palavras que a gente nunca usou. Mas tem uma análise profunda da psicologia humana, é muito bom mesmo. Às vezes precisa de um dicionário do lado, sabe? Jesus, o Divino Amigo, pelo irmão Virgílio, psicografado pelo Antônio Demarque. Esse livro do Emmanuel, que é o Evangelho por Emmanuel, e é comentários ao Evangelho segundo João. É uma série, são 7 livros. É difícil dizer qual que é, um é melhor que o outro, é muito bom mesmo. E eu separei esse aqui porque era João, né, que é referente ao capítulo. O Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, que é vamos dizer que é um espírita famoso, um preletor muito famoso, tem canais no YouTube e faz ele estudou grego e ele é um cara muito inteligente. Fez a tradução do Evangelho, tradução direta do grego. Muito legal. E essa passagem, vamos ver quando é que acontece essa passagem, né? Meu reino não é deste mundo. Acho que todos nós conhecemos. É aquela passagem que Jesus é preso pelo pessoal do Sinédrio. Primeiro ele vai parar nas mãos de Anás, depois ele vai para Caifás. E eles eram parentes, né? Você vê, tinha nepotismo desde aquela época. O Anás era sogro do Caifás, ou vice-versa. Acho que era genro do Caifás. Não, ao contrário, era sogro do Caifás. E ele foi preso, o Anás o recebeu, começou a provocar. É aquela situação super... Acho que ficaríamos extremamente constrangidos com a conduta os políticos da época, né? O Anás e o Caifás eram autoridades
judaicas, estavam no conselho, lá no Sinédrio, que era composto de 77 pessoas. Eles eram sumos sacerdotes, então eles tinham uma autoridade muito grande. O Sinédrio tinha uma estrutura de organização da lei judaica, então eles atuavam no campo executivo, judiciário, legislativo. Eles faziam julgamentos e tinham a obrigação também de divulgar e legislar sobre a Torá e todos os ensinamentos da lei mosaica. E o primeiro Jesus foi preso, foi parar na mão de Anás. O Anás fez a provocação, Jesus respondeu e aí ele foi enviado para o Caifás, e o Caifás mandou. Eles estavam muito mal intencionados, querendo matar Jesus, então só que eles não tinham, era a única autoridade que eles não tinham, era condenar as pessoas à morte. Então o Caifás enviou Jesus a Pilatos. Pilatos era o procurador do imperador Tibério César, na época. E ele era um procurador, ele e um dos governadores na época era o Herodes Antipas, ou Antipas, né, varia. E esse Herodes Antipas era o filho do Herodes o Grande, aquele da matança dos inocentes. Então, só gente de primeira classe. Então tem lá uma conversa em que Jesus... então conduziram Jesus... Vou ler só um trechinho. Conduziram Jesus de Caifás para o pretório. O pretório é conhecido, é o local onde ficava ali a representação romana, que é a edificação chamada Torre Antônia. Ela era construída do lado do templo. Não tinha o templo, tinha toda uma região separada para cada tipo de pessoa, e a Torre Antônia foi construída como um anexo, mas do lado do muro, assim. Por quê? Os romanos construíram essa torre como uma forma de proteção, porque ali rolava muito dinheiro. Essa região aí, o Sinédrio, também era tipo um banco central dos judeus. Então, para não dar muita confusão, e havia muitas rebeliões, eles construíram. Eu até coloquei aqui, acho que é um desenho. Esse aqui é o Sinédrio e a estrutura de poder, né? O imperador de Roma, Tibérios, Pôncio Pilatos era o procurador do imperador, o Herodes Antipas era um tetrarca, né? Que é governador, mas ele tinha um quarto só de poder, porque quando o pai dele morreu, a governança ali da região, de toda a região ali da Palestina, ali, foi dividida pelos 4 filhos, ele ficou com um quarto dessa região, que era uma delas era a Galileia, filho do Herodes. E ele era muito chegado, fazia tudo que o César mandava, é um colaboracionista. Eu uso essa palavra porque quem colabora com o seu invasor, com o seu opressor, ele é colaboracionista, igual na Segunda Guerra. Era colaborador de César, eles tinham poder de vida e de morte. O Sinédrio, composto de 72 membros, legislava era o poder executivo, judiciário, legislativo, e administrava a justiça. Eles representavam o povo judeu perante Roma. Sumos sacerdotes, o Anás e o Caifás, que eram parentes, e eles representavam e não podiam aplicar a pena de morte. Vamos lembrar um nome que ele aparece lá, né, no tempo também é contemporâneo. Nicodemos também era parte do Sinédrio. O Nicodemos vai aparecer de uma maneira muito interessante na história de Jesus. Aqui, olha que interessante, que eu achei essa figura mostrando aqui, né, que era onde o Sinédrio ficava, o templo, que tinha sido construído por Herodes o Grande, e por isso que o Herodes o Grande, ele ganhou a confiança dos judeus, porque ele construiu o templo.
Depois ele morreu, dividiu o poder, Roma dividiu o poder entre os filhos dele. Aqui tem até uma representação, aqui mostra vários locais, né? Tem os números, não dá para ver porque está muito pequeno, mas onde tem uma numeração aqui relacionando onde Jesus passou, onde os apóstolos pregavam e tal. A Torre Antônia é essa região aqui, que é para onde Jesus foi levado para ser interrogado pelo Pilatos. Era onde ficavam lá os pretores, as autoridades romanas. E era bem estrategicamente colocada, né? Porque além de impedir rebeliões, ela também fazia uma segurança ali dos cofres, né? Que era ali que entrava mesmo, não tinha jeito. Era uma fortificação. E aqui o templo, né? Um recorte do templo. E aqui as regiões onde cada pessoal podia... Essas edificações ainda existem? Eu acho que não, acho que não existem, não. Teve invasões, eu não lembro agora, o imperador que destruiu. Houve invasões e muita coisa foi destruída. Não sei se tem alguma ruína, assim, não sei. Na verdade, não fui atrás, mas vou pesquisar, mas acho que não sobrou, porque eu me lembro de ter tido uma invasão. Eu li isso. Era tudo em Roma? Não, lá na Palestina. Então, aqui nós vamos falar. Eu vim para... aqui, eu vou ler só o trechinho que eu não terminei, mas é assim. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório, que é essa Torre Antônia. Era cedo e eles não entraram, o pessoal do Sinédrio não entrou no pretório para não se contaminar. Eles não queriam ficar impuros para a Páscoa, senão eles não poderiam celebrar a Páscoa. Mas a intenção de matar Jesus, tudo bem, isso não iria contaminá-los. É assim que funcionava, né? Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Em resposta disseram-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Aí disseram os judeus: não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram a respeito de mim? Respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? Respondeu Jesus: não. Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus e disse a eles: eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo: não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era um salteador. E essa foi uma parte da história, né? Jesus já tinha sido açoitado, depois que ele foi preso, tinha sido açoitado, tinha sido ofendido, tinha sido esbofeteado por um soldado do Sinédrio. Ele já estava bem machucado. E o Pilatos, ele tinha muitas dúvidas com relação a Jesus, não queria, ele achava realmente que Jesus era inocente e ele oscilava muito se ele não queria fazer.
Ele não queria problema. É problema dos judeus. Ele nem gostava de estar ali naquele lugar. Ele precisava estar ali como representante, porque acho que fiscalizava muita coisa que acontecia. Mas ele não queria se envolver nessas questões dos judeus. Mas se alguém tinha que resolver, era ele. Porque o pessoal do Sinédrio queria condenar Jesus à morte e ele que tinha esse poder. Ele até cogitou mandou Jesus para Herodes, porque ele lembrou que Jesus era galileu e Herodes era responsável, era o tetrarca, o governador da Galileia, e mais uma outra região, Pérea, eu acho. Aí o Herodes ironizou, maltratou, certamente. Foi ele que colocou o manto de rei nele e mandou de volta para o Pilatos e falou: resolva você. Nós lembramos dessa história toda lá do catecismo, das nossas histórias, que até a esposa de Pilatos tinha tido um sonho e chegou nele e falou: não faça. Não. Ela teve um sonho profético para ele não fazer nada. Mas ele ficou nessa situação, né? Se eu não fizer, ele tinha umas rusgas lá com Herodes, aquelas disputas de poder e tal. Se eu não fizer, a coisa pode ficar mal para o meu lado. Aí ele ofereceu essa alternativa de libertar um judeu na Páscoa, mas o pessoal do Sinédrio já tinha instigado, infiltrado umas pessoas lá no meio da multidão para instigar o povo a gritar em favor de Barrabás e contra Jesus. E nessa história libertaram Barrabás. Mas o que a nossa reflexão de hoje é sobre essa questão: meu reino não é deste mundo. Que Jesus fala, ele não fala muito, ele não entra em detalhes, meio que ele devolve as perguntas para o Pilatos, porque ele compreende que ali não havia entendimento suficiente para resolver a situação. Então ele fica em silêncio, que acho inclusive que é uma grande lição para nós que não conseguimos ficar em silêncio diante de provocações assim, né? Ele foi provocado pelo pessoal do Sinédrio, por Herodes, pelo Pilatos, e ele manteve a serenidade, manteve a calma, e estava muito machucado já, estava bem debilitado, mas ele deu a mensagem sobre a verdade, sobre o que ele veio fazer. E ele veio para dar testemunho da verdade. E ainda disse: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E qual era essa verdade? Do que ele veio dar o testemunho? O que se percebe, de tudo que nós conhecemos da doutrina de Jesus, ele explicava muita coisa, mas ele explicava muita coisa em parábolas, para que fique uma coisa atemporal, né? Que em algum momento, com o nosso amadurecimento, com o amadurecimento do povo, vai começar a entender. E sempre considerando o estágio do povo para quem ele estava explicando, né? Que é aquele povo lá que estava muito preso à lei de Moisés, e a lei de Moisés foi feita para governar um povo muito ignorante, que era muito rústico, muito primitivo nas suas relações. Só que o povo judeu estava ali ainda, era a lei de Moisés que deveria ser observada. Então Jesus, o que ele veio fazer? Qual é o eixo da mensagem de Jesus? É sobre a vida futura e o reino de Deus. Então nós vamos falar um pouco o que é essa vida futura, o que ele falou, o que ele revelou e o que a gente só começou a ver ou a entender um pouco mais, muito mais tarde, e a verdade que ele testemunhou para nós. A vida futura, para os judeus, era uma coisa muito obscura. Para eles, com a observância da lei mosaica, eles acreditavam, claro, em anjos, acreditavam em Deus, mas para eles estavam muito presos se eu observar a lei de Moisés, se eu observar a lei de Deus, eu terei os meus benefícios e através de bens materiais.
principalmente, né, riquezas e recompensas, supremacia do povo deles sobre os demais. Eles se achavam, nem sei se eles, acho que eles se designam até hoje como o povo escolhido de Deus, né? Não é assim? Assim como algumas religiões também acho que é assim. Eles, observando a lei de Deus, teriam vitórias sobre os inimigos e teriam supremacia sobre outras nações. E em caso de não observar a lei, o que eles teriam como consequência? Doenças, calamidades, derrotas diante do inimigo e essas coisas. Essa questão da vida futura não era muito elaborada para eles. A questão era mais ali o hoje, o presente, o agora. E os benefícios, né? Tanto que eram muito ricos, né? Não entendi o espiritualidade, só vi os peitos materiais. Era isso aí. Se eu estou bem com Deus, obedeço, já vou receber ali no ato, né? Jesus veio para trazer um conceito que é muito mais amplo do que se tinha na época. Olha, ele veio bem depois de Moisés, e para trazer, através do testemunho dele, um conceito amplo da vida futura. Ele não tratou de reencarnação em palavra, né, de modo muito aberto. Ele teve uma conversa com Nicodemos, mas falou meio cifrada, coisa assim, não explicou tudo, porque não havia entendimento. Mas o que ele vem falar, basicamente, é sobre a vida futura, e falar do reino de Deus. E isso implica necessariamente uma vida em que a justiça de Deus prevalece, as pessoas boas, os bons, vão ter uma vida boa, de justiça, vão encontrar a glória de Deus. E ele falava desse modo, mas ele não falava tão explicitamente como falamos hoje com o advento da doutrina espírita, que vem tratar de questões deste intercâmbio, dessa questão de vidas sucessivas, nossas encarnações passadas, nosso futuro baseados nisso. A vida futura, segundo esse capítulo do Evangelho, é o eixo moral, é a base, é o que ele veio falar. Como será e como vocês pretendem, como é que se atinge o reino dos céus, como é que se atinge, como se chega, como que se percorre esse caminho para uma vida futura. Que a coisa não acaba. Se a gente acredita na vida futura, como a gente acredita na nossa vida? Vamos pensar só na nossa vida, esse curto intervalo. Quando a gente pensa no nosso futuro, a gente sempre tem coisas que vão acontecer, coisas que nós teremos, coisas que seremos. A gente tem um certo desejo, um certo plano. Jesus veio falar de algo bem mais amplo, bem mais profundo, que é a vida futura, considerando-se, inclusive, que nós temos múltiplas vidas e que nós vamos galgando degraus nessas nossas existências. Aqui no capítulo, discute-se muito essa questão de quem duvida da vida futura fica preso no material mesmo. Porque para que eu vou me preocupar? Se eu tenho outra vida, eu tenho que aproveitar o hoje e o agora, eu tenho que acumular agora, tenho que aproveitar tudo. Não mudou, né? Eu acho, por quê? Porque apesar de termos o germe da divindade em nós, temos essa semente de Deus em nós, e com o nosso esquecimento a gente se prende em coisas menores. E Deus não condenou, Jesus não condenou o mundo material. Não há essa passagem de condenar o mundo material. O que ele explica é que coloquemos Deus acima disso. Coloquemos a justiça divina, colocar Deus sobre todas as coisas. Isso ele respeita a lei respeita muito a lei de Moisés, está lá, né, nos 10 mandamentos.
mas que a vida material pode ser, se a pessoa duvida de uma coisa mais ampla, mais à frente, mais profunda, mais superior, um plano superior, ela vai se perder em coisas do mundo material. Eu mesma já ouvi de uma colega, se eu acreditasse que eu ia ter uma outra vida, eu ia deixar para fazer tudo de bom na outra. Por que eu vou ficar? Agora eu vou aproveitar a parte material, né? Então, nesse capítulo, o que se fala? Quando se tem uma fé numa vida futura, nesse porvir, numa coisa boa, numa coisa maior, a gente expande a nossa consciência, expande a nossa percepção. A gente trabalha pela nossa melhoria. É um estímulo para isso. E Jesus veio trazer alguns elementos, é claro, ao modo dele, muito inteligente, para as condições da época. Jesus não condenou o mundo. A gente ouve muito, isso é do mundo. E algumas religiões acabam falando, isso é do mundo material, isso não presta, eu não sou do mundo. Mas Jesus em nenhum momento condenou o usufruto deste mundo. Nós precisamos desse mundo para a nossa evolução. Esse mundo, como diria Joana de Ângeles, nesse livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ele é um educandário do desenvolvimento dos recursos espirituais do ser que está em trânsito para o mundo espiritual. É isso mesmo, né? É uma escola. Nós estamos nos educando, precisamos dessa matéria, precisamos do esquecimento dos nossos erros mais profundos para a gente meio que começar do zero. Não é do zero, porque nós temos que reparar, mas necessitamos do esquecimento para dar um passo, porque se nos lembrássemos de todas as nossas mazelas morais, todos os males que causamos aos outros, a nós mesmos, muitos de nós ficaríamos, talvez, ensandecidos com aquela culpa, com aquela... que mergulharíamos num loop assim, descendente de não conseguir sair, porque seria um sentimento de impotência, de incapacidade. É uma escola onde nós reencarnamos com esquecimento e com muitos recursos para darmos passos em direção à nossa evolução. Jesus ele aproveitava da vida no mundo. Não é assim aproveitar, não era uma pessoa que estava a passeio ou estava aí de brincadeira, mas ele usufruiu da convivência. Ele veio viver entre os homens, ele reencarnou entre homens. Ele aproveitou dessa convivência. Ele não transformou o vinho lá na festa, nas bodas de Canaã. Estava lá com os amigos, transformou o vinho. Ele precisava. Em princípio, poderíamos até pensar, Jesus, um ser puro, iluminado, superior, transformando água em vinho para o desfrute dos convidados. Mas, assim, é o mundo em que vivemos. Ele se encaixou, ele respeitava perfeitamente as características desse mundo, a legislação desse mundo. Acho que em várias partes aparece: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E acho que passamos muito tempo da nossa vida, às vezes, sem entender o que significa isso. Mas o que é do mundo, o que é de Deus, e nós precisamos desse mundo. Então, há várias passagens atestando esse convívio de Jesus no mundo, apesar de ser um ser puro, um ser celestial, muito superior, muito além de qualquer um de nós, de qualquer ser humano. Ele sentou-se à mesa com cobradores de impostos. Ele visitou o Simão, que era um fariseu, e aceitou que aquela mulher oferecesse para lavar. Ela ofereceu, lavou os pés dele e enxugou com os cabelos. Por quê? Não parece uma coisa meio vulgar? Parece, né? Porém, essa mulher, eu li uma coisa muito bonita que eu não tinha pensado. Ela sublimou toda aquela
ela, né, tinha lá a sua vida do mundo. Ela sublimou aquilo que fazia parte da vida dela, que ela viu uma luz nele. E aquilo transformou. Ela foi lá e ofereceu. Ela era o que ela tinha. E eu não tinha visto com esses olhos. Eu achei muito bonito essa questão dela sublimar aquela libido meio perniciosa, aquela coisa, né, de olhar para ele, um ser muito bonito, muito iluminado, que tinha um grande magnetismo, e ela ofertou isso. Madalena fez isso também. Deixou tudo e foi seguido. Então, são pessoas, e tem outras passagens, por exemplo, de uma mulher que trabalhava num lugar, ela era prostituta, e quando você se lembra daquela passagem que ele passa em frente à casa dela, ela se apaixona imediatamente por ele, e o chama para ele entrar, oferece, olha, aqui temos vinho, aqui temos água quente, aqui temos muitos benefícios, entra aí, vamos, né? Ela se apaixona por ele, e ele responde, hoje não, talvez no futuro. E o tempo passa, a coisa, né, evolui na vida dele, e ele vai, um dia, ele encontra uma mulher leprosa, já em estado bem crítico, com mau cheiro, né, partes, né, muito apodrecidas. E quando ele a encontra, ela responde, ela fala para ele, mas agora que você me aparece, agora que eu estou assim, nesse estado, agora eu não tenho nada para te oferecer. Aí ele fala, não, ela tinha falado, tinha visto uma luz no olhar dele quando ela o encontrou e se apaixonou. Aí ele responde para ela, é que eu vejo uma luz no teu olhar. E a cura, naturalmente. Então, assim, olha essas interações tão sábias, né? Acho que eu fiquei arrepiada, porque eu achei essa história muito bonita. Essa história, ele tem uma história muito bonita com as mulheres, né? De aceitação, de acolhimento, de carinho, de respeito pela situação delas. Tem histórias de mulheres que vieram e, enquanto criancinhas, tem uma história num desses livros que conta passagens da história dele, que não está no Evangelho. Elas foram vendidas pela madrasta. 3 irmãs foram vendidas pela madrasta e foram levadas pelo mercador. Onde que elas foram parar? Foram parar numa casa de prostituição. Enquanto eram jovens, elas serviram a casa. Mas elas eram pessoas que ajudavam muito. A dona daquela casa, né, a cortesã principal, ajudavam muito, elas eram pessoas dóceis. E com o tempo elas foram ficando jovens, serviram bastante, depois foram envelhecendo. A dona da casa não as colocou no lixo, não as jogou para fora da casa, porque elas eram pessoas boas para ela. Deixou elas por ali. O que essas irmãs fizeram? Elas estiveram no Sermão do Monte, elas foram lá, ouviram Jesus. E nunca se angustiaram com a situação, elas voltaram e começaram a fazer um trabalho, começaram a entender o propósito. Elas entenderam que elas estavam ali e podiam fazer um trabalho. Então, quem aparecia lá na casa, elas evangelizavam. Elas não eram mais, elas atuavam com aquela energia e conversando, elas começaram a evangelizar os homens que iam atrás das prostitutas. É uma história lindíssima de abnegação, né? Elas vieram com a missão e abriram até uma casa de evangelização no fundo dessa casa de prostituição. Então tem histórias belíssimas que são contadas nesses livros. É uma história que me arrepiou de novo, que eu lembrei, mas assim, histórias belíssimas de pessoas que usaram aquela diversidade. Que coisa horrível que aconteceu com elas. Foram vendidas enquanto crianças pela madrasta, nunca mais encontraram o pai delas. A madrasta tinha ciúmes, algo assim. E elas começaram a atuar. Quando encontraram Jesus, já começaram imediatamente. Aquilo já transformou
E aquilo se transformou numa força, numa potência para ajudar outras pessoas dentro de uma casa de prostituição onde elas tinham atuado. Então, Jesus tem uma história muito linda. Ele atuava, não fazia distinção, recebeu Maria Madalena no seu grupo. É uma história belíssima, mas há muitas outras histórias que a gente não tem conhecimento, senão através de alguns livros que são psicografados, porque ao longo de uma vida muita coisa acontece, né? Ali a gente tem algumas passagens no Evangelho. Então, alguns livros vêm contar essas histórias muito inspiradoras. Parece a pior história da vida. No entanto, aquelas pessoas tiveram esse encontro que mudou totalmente a história delas, mudou totalmente a delas e a de muitos homens que procuravam aquele local. Jesus também visitou os samaritanos, que sofriam tantos preconceitos lá dos judeus. Quantas vezes ele não foi lá e não bateu um papo com a samaritana, com o bom samaritano, com a moça da água? Ele não tinha problema com isso. Ele realmente veio para todos. E circulava, interagia. Ele era contra esse mundo. Vai falar que ali tem uns pecadores, não quero conversa com eles. Não adianta nem conversar. Não, ele era aquela pessoa, né? Realmente que veio para os mais necessitados. Teve lá seus amigos, como Lázaro, as irmãs dele, né? Se reunia, né? Tinha muita coisa. Eu acho que a série The Chosen mostra muito aquele Jesus cheio de energia, aquele amigão. Não, desse livro, ela tentou salvar Jesus, a esposa do... Ai, esse eu não lembro. Porque eles tinham uma filha leprosa, né? Eles tinham uma filha? E aí Jesus estava ali na região, e quando ela soube que Jesus estava lá, ficou desesperada e foi encontrar. Então, eu estou lembrando da história do Públio Lentulus, que era o senador. Com a Lívia, ele era um senador. Então, ele conhecia o Pilatos, mas ele tinha uma filha que estava leprosa. Ela estava longe, lá em cima. E Jesus lá embaixo pregando. E aí ela pede em pensamento para ele: cura minha filha. Aí ele olha para ela e diz: ainda hoje ela será curada. E quando ela chegou, a filha já não tinha mais filha. Então, ele atendia, né? A fé da pessoa, né? Ele usava a fé da pessoa para isso, para efetuar a obra dele, que é um testemunho da existência de Deus, do reino de Deus. Quando se fala de reino de Deus, há muitas passagens nos evangelhos, né? E aí eu separei algumas, ó. Está completado o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa passagem está em Marcos. Em verdade vos digo, se alguém não for gerado de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa é a conversinha que ele teve com Nicodemos. Que o Nicodemos chegou cheio de dúvidas, era um homem que tinha muito conhecimento, conseguiu uma reunião reservada com Jesus. Jesus também, pode vir, arranjou lá. Então ele atendia a todos, acolhia a todos. E aí Jesus explicou, né, de um certo modo, para Nicodemos do que se tratava. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que é essa máxima dele. Primeiro Deus, o reino de Deus. As coisas materiais nós necessitamos. E a nossa luta diária, a nossa luta por segurança é um instinto natural. A gente buscar meios de subsídios para a nossa vida, sobrevivência, alguma folga, né? Segurança. É natural, isso não é condenável. O que se coloca é que nós precisamos não colocar isso acima da justiça do reino de Deus. Não colocar isso acima do que é mais precioso, mais importante. Porque nós nos perdemos nisso. A pessoa que se preocupa mais com isso, ela vai se apegar muito mais a bens terrestres. Qualquer perturbação, qualquer injustiça, qualquer competição que a gente passa,
ao longo da vida, por situações muito adversas, nos ambientes que nós frequentamos, dessas situações, isso nos perturba muito mais quando estamos assim, né, só prestando atenção na questão material. Sem contar que muitas das situações vêm para a nossa vida para um aprendizado. Por mais que a gente negue, não sei o que eu vou aprender disso, não sei como que eu posso aprender dessa injustiça ou desse ambiente, sempre tem uma lição, que é muito difícil de admitirmos, porque não lembramos de nossas dívidas muito passadas, né? Sabemos que temos que reparar e cumprir, nos arrepender, reparar nossos erros, mas a gente não se lembra. Então, muitas vezes nós achamos, não fiz nada para essa pessoa, não fiz nada para aquele ambiente, não fiz nada. E as adversidades vêm mesmo assim. Se nós nos prendermos apenas à questão material, é perturbação na certa, é angústia, é aflição, é sofrimento. Por isso que nós precisamos expandir nossa percepção e melhorar nosso conhecimento, adquirir conhecimento e nos educarmos em todas as instâncias da nossa vida, que é com educar nosso pensamento, educar nossas emoções, educar nossas condutas, para que, quando acontecer perturbação, a gente não saia tão machucado, tão lesado delas. Outro dia eu estava pensando muito na questão do perdão. Desde que eu frequento a casa, frequento outras casas, outras coisas, a gente sempre ouve, perdoe, porque o perdão é uma libertação. E eu sempre me incomodava muito, porque todo mundo fala perdoe, mas ninguém fala como. Eu achava assim, mas não vai falar como? Tem não tem aí um jeitinho, né? A gente quer um jeitinho mais rápido de perdoar. E a gente, às vezes, nem sabe o significado de perdoar mesmo. E algumas pessoas até explicam, não, perdão é quando você vem aquela lembrança e aquilo não dói mais. Ah, legal, parece interessante. E como que a gente faz para não doer mais? E o que eu faço para isso chegar e não me machucar? E eu não remoer, não entrar naquele limbo da dor do mal que nos causaram. E eu estava pensando que, se vocês puxarem aí da lembrança de vocês, certamente há algum caso em que aconteceu isso. Em algum momento não doeu mais. Em algum momento você tem a lembrança, não é agradável, mas assim, você já está mais em paz, porque você tem outras coisas mais importantes, porque você melhorou. Porque você encontrou um caminho de paz interior, porque você se melhorou seu pensamento, melhorou sua energia, melhorou seu campo mental, que aquela dor não vai mais te machucar. Ela não chega mais como uma dor. Chega como uma lembrança, mas você... mas... Aí, assim, a partir do momento que a gente se melhora, a gente tem que melhorar aqui, a cabeça, melhora o coração, melhora a nossa conduta, que a coisa será... O perdão é um processo natural. Quando você vê nossa, não estou nem sentindo mais aquela raiva, aquele ranço. É um processo, mas é um processo que exige uma responsabilidade da gente e uma atenção com a gente. Nosso campo mental é um bem precioso. Nesses livros também encontrei uma discussão muito interessante, falando, não prejudique, não contamine o seu campo mental. Isso aqui é o seu reino. Esse é o reino onde estão os seus pensamentos. Você habita aqui. Cuide disso e não deixe coisas grosseiras entrar nesse campo. Não deixe coisas grosseiras perturbarem a delicadeza dos seus pensamentos. Vai elaborando, vai melhorando, vai descontaminando, porque é assim que a gente encontra a paz. E a paz é uma coisa tão preciosa que a gente só
percebe quando a gente está em paz e fala, nossa, como eu não vivia em paz, como eu não fiquei em paz durante tanto tempo. E quando você está em paz, é uma coisa assim, leva as coisas vão acontecendo, você está muito mais tranquilo com aquilo, você consegue se desviar da dor que aquilo causa, consegue contornar. Então, Jesus veio para trazer essa verdade sobre o reino de Deus, que é na vida futura. Não é porque está lá longe, eu estou aqui. Não, a vida futura a gente pode trabalhar para ser a nossa vida futura amanhã, depois. E nisso a gente vai edificando o reino de Deus dentro da gente. É assim que a gente vai encontrar no reino de Deus. Jesus falou disso, é o eixo da verdade que ele nos trouxe, mas ele realmente não trouxe tantas informações, porque o povo não estava amadurecido para isso. A doutrina espírita, como vocês já devem ter ouvido, é considerada, esse advento da doutrina é considerada o consolador prometido, que trouxe novos elementos, novas percepções de vidas passadas, de vida futura, dessa melhoria moral que a gente precisa trabalhar, que a gente fala sempre, acho que em todas as preleções, todas as apresentações, é a melhoria moral, é disciplina nisso. É disciplinar nossos pensamentos e sentimentos e tornar o nosso reino mental, nossas condutas, nossas atitudes mais espontâneas, nossas virtudes. É trabalhar nisso. Às vezes é muito difícil. Eu já tive episódios tive um ato de ficar em silêncio, coisa super difícil para mim no passado, agora eu estou melhorando. Não me provocasse, porque eu fiquei em silêncio, me senti tão orgulhosa de mim, saí tão bem da história, saí bem. Mas eu andei alguns... depois eu enviei uma mensagem para a pessoa dizendo que eu estava tendo, que ela não ficasse muito à vontade, porque eu estava tendo um ato de benevolência com ela. Gente, uma pouca vergonha, não? Eu tive. Porque às vezes a gente vai, né, você consegue sair, mas tem aquele orgulho que te arrasta assim para trás. Você vai deixar? Será que a pessoa percebeu que você está tendo um ato de benevolência? Você vai lá e esfrega na cara da pessoa. A gente não faz isso porque é tão difícil de sair da situação, dominar nosso orgulho, ficar quieto diante de uma... Né? Às vezes a pessoa é grosseira, fala uma coisa baixa. Como é difícil, né? Fazer aquela cara de paisagem e sair. Às vezes eu saio, dou uns passos, mas às vezes tem uma coisa que me puxa. E às vezes eu fui lá, voltei e esfreguei a minha benevolência, minha bondade, generosidade na cara da pessoa. Não ficou bom, né? Mas eu percebi, pelo menos eu percebi que eu fiz isso, gente. Eu percebi. Ou seja, melhorei um pouco. Antes eu não percebia. É um caminho longo. Aqui, ó, então, o Evangelho de Jesus é a base moral. A doutrina espírita traz esses conhecimentos maravilhosos sobre a comunicação, esse intercâmbio do mundo espiritual com o nosso. E aí eles vão trazendo novos elementos, explicando como as coisas se processam. Nosso espírito tem tanto conhecimento para a gente alcançar, para a gente buscar. E pode ser aqui dentro, pode ser... Eu recomendo muito os livros, porque cada um escreve de um jeito, e é sempre de um jeito que nos pega naquele momento, assim, aquilo se abre, entendeu? Aquela informação, aquele conhecimento se abre para nós quando estamos predispostos a isso, com boa vontade para aprender. Ela elucida sobre essas verdades do mundo espiritual para a edificação do nosso reino de Deus, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Nós estamos edificando tijolinho a tijolinho. Às vezes a gente esquece a argamassa, a coisa cai, né? Mas a gente está edificando buscando. Buscar já é um passo muito importante
Mudar conduta é uma tarefa árdua, porque nosso orgulho e vaidade estão sempre presentes. E quando temos um ato de humildade, ficamos orgulhosos imediatamente da nossa humildade, estraga tudo. É muito difícil, mas não é impossível. É possível para nós, né? Jesus, gente, que tarefa que parecia impossível. Jesus é um ser que está evoluído há bilhões de anos. Ele participou da construção do planeta. E ele desceu até nós, se envolveu com a gente. Ele apareceu aqui no meio de nós. Vocês imaginam um ser que está tão evoluído, mas que olhou assim para os planetinhas e falou: esse planetinha está necessitado demais, eu vou lá. Ele se fez homem e veio viver no meio daquela bagunça, né? E há essa discussão, por que ele nasceu no meio do povo judeu? Porque estavam perdidos, né? Sempre presos na lei mosaica, mas a questão moral não ia, não desenvolveu. Ele veio, um ser evoluído há bilhões de anos e que teve essa tarefa e foi crucificado por nós. E nós chegaremos a isso um dia, após bilhões e bilhões de anos. É esse o ensinamento. Nós seremos seres um dia de natureza angelical, mas nós temos um longo trabalho pela frente, que é essa transformação em cada momento que a gente vier para cá, ou se a gente for transportado lá para o outro, né, que nenhum de nós pretende ir, né, a gente pretende ficar no nosso planetinha, mas um dia, é isso que ele fala da vida futura, um dia seremos seres evoluídos, seres puros, onde só terá amor em nós. Hoje não é possível só ter amor, tem muitos sentimentos envolvidos nessa história. Mas um dia seremos só amor, que é a característica dos seres como Jesus. Então essa fé na vida futura é essa questão. A fé na vida futura nos mostra que aqui é um breve instante, nós estamos de passagem, nós estamos em trânsito para o reino de Deus. Nós temos percalços, temos adversidades, mas também recebemos todos os recursos. Recebemos nossa família, né? É uma bênção nossa família, gente. Seja lá, assim, né? É uma bênção. É com eles que a gente aprende a nos corrigir nos nossos defeitos mais básicos. É dentro de casa, é a primeira casa. Mas a nossa casa aqui precisa ser trabalhada. Essa casa dentro de nós. E a fé na vida futura, de que Deus é bom e infinitamente justo. Todos terão suas oportunidades. Virão quantas vezes forem necessárias. Como nós faríamos com nossos filhos, como nós faríamos com as pessoas que amamos. Daríamos outra chance e vai mais uma vez até conseguir. Vai demorar, mas nós vamos conseguir. Mas a gente precisa trabalhar nisso, né? O testemunho de Jesus, isso aqui eu queria chegar para a gente começar a encerrar aqui, ó. Qual é o testemunho de Jesus? Jesus falou que veio testemunhar a verdade. Olha o tanto que ele fez. Com 12 discípulos apenas, ele renovou o mundo. Esses discípulos saíram em missão. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas, porque não eram só almas encarnadas, tinha os desencarnados que estavam ali, com 5 pães e 5 peixes, que são os milagres que a gente conhece, mais conhece. Alimentou milhares de pessoas, afastou espíritos, curou doentes. Ele fez de um grão de mostarda, que é um tamanho de uma pontinha de unha, um símbolo do reino de Deus. Nós recebemos nossos grãos de mostarda. O que nós estamos fazendo com eles? Fazer crescer, fazer germinar, fazer virar uma árvore frondosa. Nós viemos com o nosso borná cheio, a gente precisa fazer aquilo germinar, que a gente recebe. Às vezes a gente não percebe, mas a gente recebe. A gente tem um bornazinho de dívidas e um diz, aqui é recursos para você multiplicar e pagar suas dívidas. Ele fez muitas coisas maravilhosas. De uma cruz lá grosseira que ele teve que carregar, um ser iluminado, perfeito, que só amor, ele traz
a maior história da divindade, do testemunho do reino de Deus para nós. Esse texto aqui está muito bonito nesse livro, Caminho, Verdade e Vida. Acho que é do Emmanuel também. Oi. Você colocou os 12 apóstolos, né? Mas há uma controvérsia aí que Madalena também foi uma apóstola, né? Inclusive, até dizem que tem um evangelho apócrifo da Madalena, que ela tinha, assim, uma capacidade de intervenção. Sim. Que até gerava, assim, uma certa diferença entre os apóstolos. Sim. É que os 12 foram escolhidos, segundo a tradição da época. É claro que também há a história de que começou com 500, né? Ele escolheu 12 e foram surgindo outras pessoas nessa caminhada com ele. Que no começo tinha os 500 da Galileia. Depois, com a evolução da história dele, você sabe como evoluiu. E até parte dos apóstolos o negaram quando ele foi entrevistado, quando ele foi interrogado lá no Sinédrio. Ela também, e se a gente assiste algumas séries mais contemporâneas como a The Chosen, ela aparece como uma figura importantíssima. E se nós observarmos essas histórias sobre as mulheres do Evangelho, tem um livro só sobre Jesus e as mulheres do Evangelho. Não lembro o título. São histórias belíssimas, mas na tradição da época, as mulheres não eram colocadas em destaque. Jesus acolhia, elas estavam ali. Mas aqui aparece, na nossa tradição aí, religiosa, a gente só aprende que foram 12. Mas tinha uma turma. O pessoal foi dispersando, mas Madalena era super importante, sim. E eu destaco essa história dessas mulheres, porque quem eram essas prostitutas? O pessoal alegava prostitutas. Eram mulheres que passavam por adversidades tão grandes, perdiam o marido, perdiam o pai, e eram jogadas numa situação que ela não tinha outro meio. É um julgamento atrás do outro, elas eram tratadas como lixo, já eram consideradas inferiores. Agora imagina uma mulher que vai para uma rua sem recursos. Agora Jesus não tem uma história, essas histórias lindas dele com as mulheres, mostra que ele já tentava mostrar para todos, para os discípulos, para todos, o papel importantíssimo das mulheres, e ele não escolhia, no sentido assim, essa não pode, que é uma impura. Então, é uma história belíssima. Eu não li nenhum livro específico sobre ela, mas é uma história muito forte dela. Dentro das casas espíritas, sempre digamos, é comentado, né, sem discriminação, que existe esse escrito dela, desse evangelho, embora que nós não nos aprofundemos, né, mas não rejeita, né? Agora, a questão da discriminação da mulher é muito difícil, né? No século passado, né, antes da lei do divórcio, você tinha a lei do desquite, né? A mulher separada, ela era tida como malquista. É muito recente isso, né? Passados-se, né, 1960, 70 anos, né? E ainda hoje, né, atualmente, né, com a violência doméstica, com a discriminação, continua ainda. Sim. Né, essa questão, né, de 2000 anos depois que Jesus veio e acolheu essa história. Eu vou tentar achar o livro, depois eu passo para vocês, da história das 3 irmãs que se tornaram prostitutas, porque foram vendidas, e encontraram com Jesus, e a partir disso começaram a evangelizar dentro da casa de prostituição. É uma história lindíssima, fortíssima, né? E entendendo que a missão era uma missão delas. Muitos homens lá perturbados e atrás daquilo, e elas evangelizavam. Quanta gente que elas não ajudaram, imagine. Então, é uma história, eu acho que cabe, eu não conheço, não li, mas é uma história para se pensar. Ele acolheu todo mundo. A força da verdade dele, que era para todos. A força que vem dessa história da vida futura, dessa crença, nessa fé na vida futura, é para todos. Ele atendeu a todos. Aqui, edificando o reino de Deus em nós,
Vamos voltar naquele slide, sempre aparece, acho que em quase todas as preleções, a questão da nossa transformação, da nossa reforma íntima, para edificarmos esse reino de Deus em nós. Através de autoconhecimento, nós precisamos observar, precisamos parar e refletir sobre o que somos, o que temos feito, nossos descontroles, nossas mazelas morais, abnegarmos de alguns vícios, né? Nós precisamos abandonar o nosso eu antigo, que é cheio de descontroles, né? De problemas, emoções descontroladas. Precisamos exercitar indulgência para com o outro, do mesmo modo que gostaríamos que exercitasse conosco quando nós precisamos. E nós precisamos muito de perdão, né? Precisamos, vamos liberando, assim, ó, não, a pessoa realmente não estava no dia bom, ela não tem condições, num outro momento. Quantas coisas nós não tivemos condições de fazer melhor em algum momento da nossa vida, e hoje nós somos pessoas melhores que agem melhor. O nosso irmão também. E o nosso reino interior é edificado com bons pensamentos, a educação, né, dos nossos pensamentos, disciplina das nossas emoções, educação da nossa fala, né? Eu falo disso porque essa aí eu preciso mesmo, estou trabalhando muito nisso. Nos observarmos, corrigirmos, nos arrependermos, nos perdoarmos. Vamos, né? Fala-se muito de arrepender, mas nos perdoarmos, porque se pensarmos que não éramos capazes de fazer melhor em determinado momento, fica mais fácil. Eu fiz, magoei, feri, ofendi, prejudiquei, mas eu não era capaz de fazer melhor naquele momento. A partir de agora, eu serei melhor, farei melhor. Isso é edificar o reino de Deus em nós, porque Ele está em nós. Nós temos esse germe, essa semente do reino de Deus em nós. A gente só precisa trabalhar e edificar. E é isso. Acabei. Muito obrigada, gente. E reflitam sobre isso e sobre as leituras, que tem os livros, realmente eles trazem uns textos muito inspiradores. E edifica a gente. É legal de ler assim, às vezes antes de dormir, porque você já vai dormir, você já acorda, sabe, pronto para outro dia. Aí você já deixa o seu ambiente assim, protegido, tá bom?